Deus tem um sistema financeiro para os seus filhos. Tem um sistema financeiro para os seus filhos. E as Escrituras mostram-nos que é a vontade de Deus e seu propósito para fazer com que seus filhos prosperem financeiramente e materialmente. A palavra de Deus mostra isto. Então, ele tem um sistema financeiro para os seus filhos e algumas vezes há pessoas que sofrem por muito tempo. Eu não sei se vocês já observaram isso. Pessoas têm problemas financeiros por muito tempo. Não estou a falar de pessoas que não são cristãos. Estou a falar com pessoas que são cristãos. Há cristãos que têm uma vida financeira instável. Estão bem nesse momento e depois mais tarde não estão, e depois estão bem e depois não estão, e depois ok. E alguns, por um período de tempo, apenas têm problemas financeiros. Agora, isso é algo que acontece em todo o mundo. Em todo o mundo. E eu tenho visto que há muitos cristãos que não entendem o sistema financeiro de Deus. E existe um sistema financeiro. Mas porque muitos nunca lhes foi ensinado, eles não entendem isso. E isto é a razão da qual a pobreza que você tem no mundo. Deixa-me dizer-vos uma coisa para que vocês possam entender algumas dessas coisas. Existe uma balança no mundo. Existe uma balança no mundo. Que significa que Deus já fez de uma maneira para que ninguém, a qualquer lugar no mundo, possa dizer que foi naturalmente transformado. Ninguém. Ninguém. Nos lugares onde você tem as pessoas mais pobres, você tem os recursos mais ricos naturais. Então, qual é o motivo para a pobreza? Quando eles andam em diamantes e em ouro. Sabem do que eu estou a falar? Então, por que a pobreza então? Eles andam em óleo. Eles são todos ricos. São ricos. Então, qual é o resultado do problema deles? Porque por causa dos seus estatutos, sabem do que? Por causa das suas atitudes mentais. Aí onde está o problema? A atitude para a instrução, a atitude para a informação. Então, muitos são pobres em todo ao redor do mundo. Muitos estão em dívida. É como se aqui você pode não entender o problema da dívida tanto assim, como aqueles que estão devendo, sabe? Muitos nesta parte do mundo podem não gostar
e nem entender aquele problema. Porque nós funcionamos mais em uma sociedade de cash, sabe? Paga e leva, você sabe o que eu quero dizer. Se você não tem dinheiro, não aparece. Esse é o negócio aqui. Se você não tem dinheiro, não vem aqui. Se queres comprar, pague. Ok. Mas em lugares como Europa, América e algumas outras nações industrializadas, Japão, China, entre outras, o sistema financeiro funciona muito em crédito. Funciona mais em crédito. Então, muitas pessoas estão devendo. E muitos não podem controlar a apetite. Certo? Então, existe um engano aí, porque muitos, na verdade, são pobres enquanto estão a viver em um país rico. Ou quer dizer, tudo é providenciado, você vai numa casa, está toda funcional, tudo está aí, não precisa comprar nada, só tens que te mudar. Lindo, mas são pobres pessoalmente, porque eles não têm a sabedoria para causar mudanças quando elas precisam. Vês isso? Então tem problemas. Então o governo pode falar bem, mas as pessoas não conseguem falar grande, porque eles foram tão taxadas e o dinheiro sempre é tirado deles e eles não têm muita riqueza pessoal, problemas financeiros. E depois tem a questão do padrão da vida, ok? E como a Bíblia diz, como a riqueza acrescenta, então os consumidores também. Isso é real. Mas em trabalhar no sistema financeiro de Deus, você pode sempre ser maior do que o sistema ao redor de ti. Este é o plano de Deus. Você não precisa funcionar de uma posição de desvantagem. Nós lemos isso na quarta-feira, quando ele disse: onde os homens são derrubados, vocês dirão: há levantamento. Quando muitos são derrubados. Incidentalmente, este é o tempo no mundo em que os homens estão a ser derrubados. Muitos estão. Mas em tal tempo, ele diz: você dirá que há levantamento. Ok. Vamos ser práticos com isso. Será que os homens estão a ser derrubados hoje? Você sabe que há homens que estão a ser derrubados financeiramente? Você sabe disso? Então, o que é que você diz? Há levantamento. Você precisa dizer isso, vês? Você diz isso. Quando os homens são derrubados, tu dirás. Ele não disse quando os homens caírem, você será levantado. Não, ele disse quando os homens estiverem caindo, você dirá. Glória a Deus. Então, é isso que muitos esperam. Muitos esperam, pensam que quando os jovens muitos são derrubados, ele será levantado. E quando não é levantado, ele diz: eu não entendo. Mas Deus não disse que quando os homens são derrubados, tu serás levantado. Não. O poder para te levantar está na sua língua. O poder para te levantar está no que você diz. Está no que você diz. Sim. Não importa onde vives, irmão. Quer seja de fora. Mas importa onde você vive por dentro. Onde você vive? Por dentro, onde você vive? Vamos lá. Você tem o seu endereço no Espírito? Glória a Deus. Então ele diz: quando os homens são derrubados, tu dirás: há um levantamento. Então, quando você ouve todas essas coisas,
Você não deixa que o seu coração tema. Você diz o que Deus diz, que há levantamento. Diz que onde todo sítio está abaixo, eu estou em cima. Em todo sítio onde está por baixo, eu estou em cima. Ouça, quanto mais escura for a noite, mais a sua luz brilhará. Como a sua luz pode brilhar, exceto que haja trevas? Então, ele diz, deixe que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Deixe que a sua luz brilhe, brilhe. Eu vou deixar a minha luz brilhar, brilhar, brilhar. Diga isso comigo. Eu decidi, deixarei a minha luz brilhar, até que os homens vejam a minha boa obra e glorifiquem o meu Pai que está nos céus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então estamos a causar mudanças. Amém. Você está a causar mudanças. Coisas são diferentes, porque a palavra de Deus está viva em ti, e ela está viva, forte. O futuro pertence a ti. Aleluia. Isto é realidade. Ok. Agora, vamos olhar Provérbios capítulo 3 e verso 9. Diz, eu acredito em agir na palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 9. Vamos ler, 1, 2, 3. De novo. Mais uma vez. Honra o Senhor com teus bens. Agora, se alguém dizer que não entendeu o significado de bens, a próxima parte vai colocar isso no contexto. E com as primícias de toda a tua renda. Se parou ali, se parasse aí seria bom o suficiente, porque nós queremos fazer tudo que honra o Senhor. Amém? É isso que ele está a dizer. Ele está a dizer que você pode honrar o Senhor com sua substância, você pode honrá-lo com os primeiros frutos de todo o seu acréscimo. Apenas honrando ele é bom o suficiente. Mas não parou aí. Leia o verso 10. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Sabe, um dia, eu não esqueço isso, não foi há muito tempo atrás, acho que foi provavelmente o ano passado, eu estava a ouvir a um jovem, um incrível ministro do Evangelho, e eu liguei a TV e ele estava a partilhar a mensagem com a igreja, e ele disse algo que me tocou. Eu gostaria de poder ter dado a resposta na televisão, gostaria de poder, sabe, mas ele não poderia me ouvir mesmo se eu gritasse. E ele leu algo aproximadamente a isso, não exatamente essa escritura, mas uma daquelas lindas promessas em que Deus falou daquelas bênçãos incontáveis no nosso dar e por aí fora. Então, quando ele leu para eles aquela maravilhosa prosperidade, e depois lhes perguntou, será que essa é a vossa experiência? Eles disseram não. Ele disse, eu também não tinha essa experiência. E ele não acreditava que era possível. E depois ele disse, era interessante, ele disse, agora vocês estarão se perguntando por que eu estou a vos pregar algo que eu não acredito. Ele disse, mas é isso. Então, ele foi a primeira pessoa que estava próximo a ele e disse, você tem experienciado isso? Ele disse, não, senhor. Foi a próxima pessoa, você tem experienciado isso? Não, senhor.
E depois foi para o outro lado, perguntou ao outro jovem, você tem experienciado isso? O homem ficou muito lento. Ele disse, me responda. O homem estava muito devagar. Ele disse, eu quero saber. E depois o homem disse, eu estou a trabalhar nisso, Senhor. Eu fui tocado, eu fui profundamente tocado. Porque essa é a minha experiência. Vocês percebem isso? Eu gostaria de poder dizer, sim, eu tenho. Eu posso te dizer como. Coloque aí de outra vez. Leia-o de novo. Agora, isto está a falar de um fluxo de prosperidade contínua. É isso que está a descrever. Está a falar de bênçãos contínuas, bênçãos multiplicadas. Quantos de vocês dizem que essa é a vossa vida, essa é a vossa maneira? Quantos de vocês? Sim, são muitos de nós que podem testificar isso. Esta é a vida em que nós entramos através da palavra de Deus. Eu não conheço outra vida. Se eu conhecesse, eu vos diria. Glória a Deus. Mas isso tem sido a experiência da minha vida. There are people who have known me for years, and if they're honest to tell you, this is the only way they can describe. I've always been moving forward and upward, as far as they know. Because that's been my journey. I can't have another journey. That's all I know. Let me tell you how I always thought this should be. But I hadn't seen a minister who could help me see that there are people who have known me for years, and if they're honest to tell you, há pessoas que me conhecem por anos. Se forem honestas a te dizerem, esta é a única maneira que podem descrever. Eu sempre movo para frente e para cima. O que eles sabem até agora. Porque isso tem sido a minha jornada. Eu não posso ter outra jornada. Isso é tudo que eu sei. Deixa-me vos dizer algo. Como eu sempre pensei que isso deveria ser, mas eu nunca tinha visto um ministro que poderia me ajudar a ver que o que eu pensava de Deus era real. Porque muitos daqueles que eu conhecia, incluindo, sabe, os pastores da igreja onde eu crescia, são aqueles que nem mesmo queriam que seus filhos fossem ministros. Quer dizer, sabe, meu filho será um advogado, sabe, o meu filho será um engenheiro, sabe. Essas eram as coisas que eu sabia sobre eles. Era como se ser ministro era um problema para eles, vocês entendem? Mas um dia, oh querido Senhor Jesus, isso foi em 1990, foi em julho de 1980, estávamos naquele auditório e o Delo Asben entrou lá, sabe, tudo da minha cabeça, todo o meu cabelo levantou, sabe, porque ele entrou com a presença de Deus. Era tão real. A unção do Espírito era tanta nele. Eu estava sentando na segunda fila. Nós sabíamos com certeza que ele viria naquela noite. Estávamos naquela linda conferência e sabíamos. E eu não queria perder nada. Então, eu fui o mais próximo que eu pude. E eu estava ali, na segunda fila. E havia um momento extraordinário. Quando ele entrou e começou a nos fazer perguntas e veio em frente de mim, eu pensei que ia falecer. E perguntando que se nós estávamos a escrever o que ele dizia para nós.
Eu disse, além de escrever, eu tenho em uma cassete. Eu estava a gravar bem ali. Sabe, naqueles dias não tinham ainda cassetes ou discos. Você tinha que gravar. Então, ele disse algo na abertura naquela noite. Ele disse, eu vou ensinar a vocês como ser sucesso. E eu nunca havia ouvido alguém nos ensinar na igreja como ser sucesso. Uau, eu quero ouvir isso. E depois ele disse algo que, oh Deus. Ele disse, eu sou um sucesso. Eu disse, sim. Sim, porque tudo que eu havia ouvido é que se você dizer algo disso, você era orgulhoso e alguém que se gaba muito. Mas ele estava sendo real. E na presença de Deus estava lá tão forte. O que é sucesso? Sucesso não é o que qualquer outra pessoa pensa que você é. É o que você sabe que você é. Eu te ouvi. Sabe? E você. Isso é baseado no que Deus te chamou para fazer. Então você pode dizer se você é sucesso ou não. E ele sabia que ele era sucesso. Então eu estava pronto para ouvir ao sucesso. E nos próximos 10 anos e mais, eu ouvi aquela cassete todos os dias, até que eu podia pregar toda a coisa que está lá, mesmo até agora. Se eu começar em uma linha, continuarei indo. Eu ouvi isso por muito tempo. Glória a Deus. Eu estou a tentar explicar algumas coisas a vocês. Veja, se você quer ser sucesso, você ouça para alguém que é sucesso. Não ouça em alguém que, não sei se isso vai funcionar. Não, ouça aquele que sabe que funciona e colocou a funcionar. Estamos a falar de primeiros frutos, ofertas. Vários anos atrás, a minha esposa e eu decidimos que daríamos o nosso primeiro 1 milhão de nairas a Deus, ok? E começamos a trabalhar nisso, guardando para isso, e a alegria estava aí. E assim que nós estávamos a conservar 1 milhão de nairas para dar para Deus, sabe? Aquela não é uma coisa de costume com muitas pessoas. Agora, aqui muitos de vocês entendem isso, sabe? Porque a palavra de Deus ajudou-vos a construir o vosso espírito forte. Mas era isso que fazíamos ali. Vamos dar o nosso primeiro 1 milhão de nairas a Deus. Estamos a trabalhar nisso. E depois, finalmente, conseguimos. E aquele foi o nosso primeiros frutos de 1 milhão de nairas que demos a Deus. Depois eu estava a pensar, certo, agora vamos fazer 10 milhões. Senhor, vamos dar para ti os primeiros 10 milhões de naira. Eu estou pensando, Deus, eu vou fazer isso, porque Ele fez isso, Ele vai funcionar. Eu vou dar 10 milhões de nairas no nome de Jesus. E continuamos e demos 10 milhões de naira, demos a Deus. E depois eu disse, ok, eu vou dar o primeiro 100 milhões de nairas a Deus. Ok, no nome de Jesus, isso vai funcionar. E depois foi aquilo, 100 milhões de naira. Querido Jesus, funcionou. E depois eu disse, ok, 100 milhões. Ok, vamos dar $1 milhão. O primeiro $1 milhão. Vamos dar a Deus. Certo? E apenas rapidamente, e ali estava. E sabe, era aprendendo as formas de Deus de fazer as coisas. A ideia aqui é, como é que nós não ficamos quebrados por fazer isso? Porque a promessa não é para que quando você dá a Deus fique quebrado. Ele disse, honre o Senhor com os seus recursos e com o primeiro fruto de todos os seus bens. Primeiros frutos de toda a tua renda, você dá isso a Deus. Agora, qualquer um pode gastar aquele dinheiro. Quer seja por ignorância ou por escolha, não faz diferença. Porque se pertence a Deus, pertence a Deus. Veja isso?
Então, special givings in existem the Bible duas doações especiais na Bíblia que você nunca brinca com elas. they were not brought in by the Não law of foram Moses. trazidas pela lei de Moisés, elas vieram antes da lei. And they were E special givings eram doações especiais por homens e mulheres de fé, showing us that this is the mostrando way a of nós faith. de que esta é a maneira da fé. The first one A primeira é incrível. O dízimo é mais popular do que os primeiros frutos. De tanto que as pessoas confundem isso e pensam que é a mesma coisa, mas não é. Você estuda a Bíblia e percebe que não é a mesma coisa. Os primeiros frutos vêm primeiro. It was revealed first. Foi revelado primeiro. And then E later on, depois, mais tarde, o dízimo. those two Estas duas coisas, Deus disse que pertencem a Ele, o que significa que você não tem direito de decidir o que você vai fazer com eles. you got to give them. Você precisa dar, porque não é seu. Now, that's for Agora, God's children. If you're isto a é para child os of God, filhos de here Deus. is the Se deal. você é It says, filho de we have a Deus, aqui está financial o system. acordo. Nós temos There's a um deal. sistema financeiro. Aqui está o acordo. It says the first Ele está a fruits dizer, o primeiro belongs to me. fruto pertence a mim. When it got to the law of Quando Moses, vai à it lei de included their Moisés, children. ele inclui os seus filhos. He said the first Ele está a fruits dizer, of o man primeiro and beast. fruto do homem e das bestas. Everything, Tudo, including your first child. incluindo o seu primeiro filho. Then he said, Depois diz, but you will have mas to redeem você your vai child, precisar because your child will go redimir back o seu home with you. filho, porque o seu filho vai voltar em casa com você. But you will give Mas você something. irá dar alguma coisa no lugar dele. Otherwise, you De leave him in outra the house of the maneira, priest. você o deixará na casa do Like what happened sacerdote, to Samuel. como que aconteceu com Samuel. You bring the child Levou a after criança, he's weaned, depois dela ter nascido, e deu ao sacerdote. or else you redeem. Ou então você you take care of the redime child. e você vai tomar conta da That's what he criança. said. É isso que ele diz. So, you Então, don't keep the first fruits. você It's called não the hallowed guarda os thing. primeiros It belongs to frutos. God. If you keep it, it Aquilo starts destroying pertence a everything Deus. else Se in the você house. guardar, vai começar a destruir tudo This na is one casa. reason some people don't Essa é uma understand das why their razões pela qual as finances pessoas não are entendem por que always que as suas confused. finanças estão sempre confusas. Make money now, they lose. Conseguem dinheiro agora, And then perdem. they make bad E depois decisions. That's the tomam worst part of it. decisões They erradas. make Essa bad é a decisions. parte pior disso. Tomam Bad decisões decisions. erradas. He's a money Decisões killer. erradas. Making É um bad decisions. matador de dinheiro. Tomando decisões erradas, Hear of mata o something that is dinheiro. working Sabe, over aqui there, há algo put your que está a money into it. funcionar lá. Você coloca o seu When it's dinheiro your lá. turn, that's when Quando é a tua everything vez, spoils. é aí quando tudo para. Hallelujah. Aleluia. So, you Então, don't Você, act that way. você You não function age dessa maneira. God's wisdom. Você funciona com a sabedoria de Deus. And then, E depois, if you do what he told se you to você do, fazer o que ele te disse para he'll fazer, guide your thinking. ele vai guiar o seu He'll guide your pensar. ideas. Ele vai guiar as suas You hear ideias. him loud and clear. Você If vai you ouvir didn't hear mais God when alto he e told you claro. to Se give, você não ouvia can Deus you quando hear ele te him disse para when he gives you an dar, idea? como é que The você vai same lhe way you ouvir were quando ele te dá confused uma ideia? as Da to, mesma is maneira it que God? você May ficar not be God. confuso. Será It's que é not God. Deus? I don't Não think acho que é so. Deus. Eu Then não you acho didn't que é give Deus. Então and você couldn't não give. deu. E não When there's podia a big dar. idea, Quando é uma grande ideia, a major door opening idea uma coming to you, porta you're also aberta going to say, grandiosa, você maybe também God, vai maybe dizer, God. será que é And you Deus? delay, Talvez delay, não. lose it. E você Or vai atrasar e perder it's not aquilo. God, Ou put your então, hand into não é it. Deus e You você see, coloca a sua training mão lá oneself e not funciona, to hear sabe? God clearly. Treina-se a ouvir Deus claramente. And that's the experience of many people. E They don't know essa when é a it's God. experiência de muita gente. Não sabem quando é Deus. They don't know. Não sabem. He says, honor the Lord with thy Está a dizer, substance and the honra o first fruit of Senhor all thine com as suas substâncias e os primeiros what frutos das the suas result rendas. will be. E Ele vai te dizer qual será o that result again resultado. in verse Leia aquele resultado again. outra vez no verso 10. Can we Vamos take ler. God at his word? Podemos levar a Deus Can com we suas take him at his palavras. word? Podemos levá-lo Okay, com read suas that. palavras. Vamos ler, verso 10. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão Yeah. de vinho. Sim, That's it. é isto. That's it. É isto. See, earlier on in my life, as I began to Mais discover cedo na this minha kind of vida, things, quando eu comecei a I descobrir knew sobre essas coisas, I eu knew soube that I was going to be
very Eu rich. soube que seria muito rico. I knew Eu soube because I saw it in porque the book. eu vi isso no livro. I saw it. Eu vi no livro. I knew. Eu sabia. So I didn't stumble into it. Então, I already eu knew não apenas that I was acalhei going to walk the naquilo, path não. of Eu greatness. sabia que eu Nothing- andaria nothing num was gonna caminho change de that. grandeza. Nada iria Listen, mudar listen. isso. Ouça, Here's the secret. aqui está o Did you segredo. know Você sabia, when you're você born sabia que into quando Christ, você nasce em you Cristo, are born você é as the seed nascido of Abraham. como semente de Abraão? And therefore, E, the portanto, Abrahamic blessings as belong to bênçãos you. abraâmicas pertencem a você. So there's no room Então, for poverty. não há espaço para a pobreza, There's no room for não há lack. espaço para There's no necessidade, room for want. não há espaço para crer. So giving to Então, God dar a becomes Deus something of torna-se joy. algo de alegria. So that's why I don't know how to Então, hold é back. isso, Giving eu to não God is sei something como of recuar joy. para trás. Dar a Deus é algo de alegria. How can I get into the Como é que eu debate posso entrar of num whether to give debate God from the se net eu or dou the a cross? Deus ou não dou? Stupid discussions. Uma discussão I get estúpida. those questions all the Não, time, and I eu have an recebo answer essas for them. perguntas o tempo inteiro e eu say, tenho uma resposta para eles. Eu um, sempre do we digo, give the será que tithe nós on the damos o gross, on the dízimo net? Do we ou give the damos first o fruits fruto? on Será the que damos gross, primeiro on o the net? fruto? O que é que a gente I say faz? giving Eu is an act disse, of faith. dar é um ato de fé. Anyone that your faith goes Qual, em qualquer If your lugar faith onde a goes sua to the fé cross, for, give se a it on the sua fé cross. for If your para faith isso, goes se for the for a net, sua give it on fé, the net. vai também Why? nisso. Por Look at the quê? promise. Porque olha nas Use promessas. the promise to multiply Usa on as your giving. promessas para Gross or multiplicar net. o seu That dar. settles it. Quer seja grãos ou No, that apenas settles it. redes. É isso que é. You know, because there are people E who porque think há pessoas que There are people who pensam, think há pessoas que that pensam their que giving of their tithes and their o dar offerings dos seus is the dízimos e way ofertas of a é a church maneira de uma receiving money. igreja receber You are dinheiro. wrong. Você está errado. I remember years ago, Eu lembro-me One of our anos pastors atrás, um dos nossos pastores called me in the morning and said they're in ligou-me de need of manhã a certain cedo amount of e money disse que and he estavam was a thinking of raising precisar it de in um church. certo dinheiro e estava a pensar em conseguir But aquele dinheiro na He was igreja. not very expectant. Mas ele não foi tão expectante. Why? Por quê? Because the other time they Porque raised some money, outro this momento que eles was estavam a how much they contribuir got. dinheiro era só um pouquinho que They got conseguiram. small amount of money, Sabe, not enough. conseguiram apenas um montante de dinheiro pequeno que não era suficiente. And they need this 1 E million naira to precisavam do 1 whatever milhão de this thing naira was. para fazer aquilo que eles So queriam I laughed fazer. Então on the phone. eu This ri was before no the service. telefone. Isso foi antes do culto. I said, Eu disse, if you look at the se você congregation, olhar you'll be na wrong. congregação, That's not você the way. estará errado. Esta não é a I said, let me tell maneira. you, Eu disse, one deixa-me person te can dizer, walk into the uma church pessoa pode and give you entrar that na money. igreja e te dar aquele dinheiro. I said, because Eu disse, this is porque the work of God. esta é a obra de Deus. He doesn't need many people Ele to não do precisa it. que muitas pessoas façam isso. He said, Ele amen. disse, That's amém. the way he shouted on the phone. Foi He assim said, que ele amen. gritou no telefone, amém. So we dropped the phone. Então, desligamos a chamada, eu fui no culto e ele também At foi the para o close of culto. the service, No final do phone rang. culto, meu telefone tocou. I picked it. Said, Pastor, Liguei o telefone, It atendi, ele happened disse, exactly as you pastor, said. aconteceu I said, what exatamente como eu disseste. Eu He disse, said, o que que one aconteceu? young man, Um a brother jovem, came to um church. irmão He said, veio as à I igreja, announced ele it, disse, assim que eu he came straight to the anunciei, altar and gave me the ele 1 veio million. direito no altar e me deu 1 milhão. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Não, You know, I tell porque people, eu digo às pessoas, ask yourself, pergunta-te a before ti you came mesmo, into Christ, antes de você vir a how Cristo, was the como ministry? era Not o ministry, ministério? not just us. The Não ministry apenas of Jesus nós, Christ o on the ministério de Jesus How Cristo was it na terra. functioning? Como é Before que you ever knew funcionava anything to be born antes de again? você conhecer alguma coisa para ser nascido de novo? This is a God that has dealt with kings. Este é Do Deus you que understand? lidou com reis, The Bible sabe? is replete A with Bíblia stories está upon repleta de upon histórias acima de how he histórias e made histórias people de come como out ele fez from com the que as dust pessoas saíssem do sit pó together with para princes. sentar em conjunto com príncipes. This is the God you're dealing with. Este é o Deus que você está a lidar com ele. At the age of 80 years, Na idade de He spoke to a man 80 named anos, Moses ele and falou said, com um "Now homem you're starting chamado your Moisés. 80 Disse, agora years você old. está a começar o seu 80. ministério. 80 when they thought anos. he should be Quando out. pensaram que ele poderia ser That's the cortado. kind of God you're dealing with. Esse é o tipo de Deus que você está a lidar com ele. And gave him another 40 E lhe years of deu ministry. mais outro 40 And anos at de the end of the ministério. 40 E no years, final God dos had to 40 tell anos him, de ministério, Moses, Deus die.
Deus teve que lhe dizer, Moisés, morre. Sim, é isso que a Bíblia diz. Deus teve que negociar com ele. Não, é momento de morrer, morra. Ele não sabia como morrer, então Deus lhe disse, vai naquela montanha, deita-se no chão e morra. Aleluia. É assim que Deus é. Sabe, quanto você pode confiar a Deus com a sua vida? O quanto você pode confiar a Deus com a sua vida? Quanto mais você dá, mais você deve estar feliz sobre dar. Certo? Você continua fazendo isso. Algumas vezes, você pode não imediatamente ver os resultados. Você pode não imediatamente ver os resultados. Mas fique feliz, porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer a sua obra e o seu trabalho de amor. E você que ministrou os santos e os ministros, Deus não é injusto para esquecer. Ele não pode esquecer. Você teve um encontro na célula, precisavam de um novo lugar para os encontros na célula. Vocês disseram, isso vai custar 25 mil nairas. Todo mundo estava a dar 500. Ele está a pensar, tem que juntar 500, vai ser suficiente. Você diz, eu dei 25 mil. Precisam de 25 mil? Alguém vai dizer, Você pode não imediatamente ver os resultados, mas um dia, quando Deus... Você alguma vez estudou sobre o livro de lembranças? Já leram? No livro de Malaquias? Está a dizer que um livro de lembrança foi escrito concernente àqueles que o temem e pensam no seu nome. Aquele livro de lembranças não é o livro dos últimos dias do julgamento. É o livro diante de Deus que é trazido periodicamente à presença de Deus. E o Senhor observa aquele livro e todos aqueles que estão na lista de top são abençoados assim. Então você apenas veja fluxo de milagres acontecendo. Você vai começar a se perguntar o que está acontecendo. Como se fosse uma onda de bênçãos. Sim. Porque aquilo foi cumprido e o seu nome está lá. Porque quando você fez o que você fez, Deus escreveu seu nome naquele livro de recordações. A Bíblia diz, em tempo certo, nós iremos colher se nós não fracassarmos. No tempo certo. Então existe o tempo certo. E se Deus te disse o tempo certo, é tempo certo. Alguém pode dizer amém? No tempo certo. No tempo indicado. Você diz, pai, eu sei que é um tempo indicado. E eu não posso perder as minhas bênçãos. Porque eu dei como um ato de fé. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Lord. I remember something that happened to me. Eu lembro de algo que aconteceu comigo. Eu acho que eu devia ter contado a vocês. Eu tive aquele sentimento, sabe, na costela do meu corpo. Eu estava orando sobre isso. E vários dias haviam passado nas minhas orações, mas aquilo não parava. Eu estava a me preparar para um programa. Estávamos a ter um programa em Canadá. Então, o tempo inteiro eu sentia isso. Eu orava, eu fiz todo tipo de oração. Eu repreendi, ordenei, gritei. Depois de gritar, eu negociei. Eu falei calmamente. Eu clamei, mas continuei sentindo. Até que piorou e todo momento eu via-me no hospital. Sabe? Eu comecei a ter esse sentimento de que ao ir no Canadá para esse programa, eu provavelmente iria
iria no hospital, porque eu estava a me ver na cama do hospital. No nome de Jesus eu repreendo, eu rejeito isso. Vai parar por um instante, até mais tarde vai retornar outra vez. Eu vou sentir de novo. Então, eu estava a pensar, o que é que eu faço? Apenas não tinha certeza. Então, um amigo meu que é ministro veio ver-me. E enquanto estávamos a falar de muitas coisas, sabe? Você fala, quando fala sobre ministério, estávamos aí partilhando a palavra, conversando, sabe? E enquanto estávamos partilhando, a fé foi edificada. A fé foi edificada assim que falávamos. E estávamos a falar sobre essas coisas, sabe? E a minha fé foi construída forte. Eu apenas imediatamente soube o que eu devia fazer. Eu saí, eu disse, venha, siga-me. Eu tinha uma classe nova. Então, enquanto estávamos ali, eu pedi as minhas chaves. Eu tinha alguns CDs clássicos, então trouxeram as chaves. Então eu disse, abre a porta, entra. Ele entrou, eu lhe dei. Eu disse, você pode ir com esse carro. Ele disse, homem de Deus. Eu disse, não se preocupe, não se preocupe. É isso que eu era suposto fazer. Ele pegou o carro. Assim que ele saiu com o carro, foi para trás, fez o contorno, eu percebi. Eu apenas percebi que aquela dor saiu. Apenas assim que o carro virou para sair, aquela dor foi embora. Eu me salvei da cama do hospital em Canadá. Talvez é aqui, você tem estado a orar no nome de Jesus, no nome de Jesus. Cura-me, cura-me, ouça-me, cura-me, no nome de Jesus. Instantaneamente, e nunca retornou desde aquele momento até hoje. E nunca mais voltará, porque eu mantei aquilo com aquele carro clássico. Aleluia. Aleluia. É muito importante. É muito importante. Aleluia. Então, quando te é dito para dar seu dízimo, as ofertas dos primeiros frutos, há uma porção que você devia ler. Livro de Ezequiel. Obrigado, Espírito Santo. Ezequiel capítulo 44. Você estará a ler do verso 30. Pode ler. De igual modo, o melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também dareis as primeiras das vossas massas ao sacerdote para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Read it again. Leia outra vez. De igual modo, o melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie, de toda a oferta, serão dos sacerdotes. Também dareis as primeiras das vossas massas ao sacerdote para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Aleluia. Aleluia. What did he say the priest will do? O que é que disse que os sacerdotes farão? Com certeza, se você ler do verso 29, você vai perceber, porque o verso 30 começa com a palavra idei. Então, vocês podem ler o contexto todo.
E a palavra traduzida, o primeiro, significa também melhor. Algumas das vossas versões está escrito melhor. O primeiro de todos, os primeiros frutos de todas as coisas e todas as espécies de tudo vocês darão aos sacerdotes. Também darão a vossa massa sacerdote para repousar uma bênção sobre a vossa casa. Para que o sacerdote faça com que a bênção repouse sobre a sua casa. Vai para Provérbios capítulo 13. Vocês viram? Leia o verso 8. O resgate pela vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meios para resgatar. Uau. O resgate pela vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meios para resgatar. Sabe, o resgate, quer dizer, é um montante pedido para que alguém possa ser libertado. Então, está a dizer que o resgate do homem rico são as suas riquezas, mas o pobre não tem meios para se resgatar. Esse é o problema do pobre. Eles dificilmente entendem, dificilmente recebem correção, e essa é a razão para continuarem na pobreza. Ele está a dizer que as suas riquezas são dadas a você para resgatar a sua vida. Existem forças no mundo que operam contra as pessoas. Ao invés de dizer, não, eu quero que o demônio seja expulsado, eu poderia chamar alguém, pode expulsar algo aqui? Mas não, ele está a dizer que a riqueza de um homem, as riquezas de um homem rico são o meio para o seu resgate. O tempo chega em que você diz, não, o que eu tenho aí? Eu tenho que dar a Deus. Algo que tem estado a te perturbar, você chega até ao ponto em que diz, não, eu já não posso mais permitir isso. E você olha e você tira aquilo que é importante e você tira aquilo que é valioso para você e como um ato da sua fé, você entrega ao Senhor. Eu proclamo aquilo que é seu. Não há poder no mundo que pode te parar. É isso que ele está a dizer, que a riqueza do homem, o resgate do homem rico são as suas riquezas. Então, Deus está a lhe corrigir, está a dizer, veja o que você deve fazer. Então, ele continua na sua pobreza. Obrigado, Espírito Santo. Glória ao seu nome para sempre. Glória ao seu nome para sempre. Aleluia, aleluia. Fale em outras línguas. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Lord. God